a gente se depara com a ajuda de muitas pessoas. O local virou um hospital de campanha. Tudo aconteceu no ano de 2020, quando um grupo empresarial comandado pela família Nicolau resolveram arregaçar as mangas e começar a ajudar as famílias que estavam realmente precisando daquele momento de uma ajuda, de uma esperança. E foi naquele momento que a família Nicolau, juntamente com outros empresários, fizeram o hospital de campanha da Prefeitura de Manaus. A declaração que você vai acompanhar daqui a pouco é de um empresário que está revoltado com a situação, de um empresário que se sentia enganado pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, e um empresário que até hoje faz a seguinte pergunta: por que o chefe do executivo conseguiu fazer tanta desgraça em um único local que estava apenas para salvar vidas? Seu Beto Nicolau, obrigado por ter recebido a equipe do portal CM7 Politicando. Prazer recebê-los. O senhor sabe que as suas declarações causaram muita polêmica na cidade e quem sabe no Amazonas, né? Tomara que cause no Brasil, né? A gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Eu falei em várias oportunidades, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, nunca me furtei de falar a verdade. Meu irmão já falou inclusive da Assembleia. Meu irmão, o Ricardo Nicolau, chamou o Arthur de corrupto. Eu fui além. Chamei ele do que ele deve ser chamado, que é de ladrão. Então, tudo aquilo que eu falei ontem, eu continuo reafirmando. A gente pode conversar? Por favor. As suas declarações geraram uma certa confusão dentro do meio político. Algumas pessoas defendem o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, outras atacam o senhor, que foi um dos responsáveis, juntamente com a sua família e também outros empresários, pelo hospital de campanha. Como que o senhor classifica a gestão do prefeito Arthur Vigílio durante a pandemia? Uma temeridade, eu classifico uma temeridade. Eu fico surpreso de ouvir pessoas, você dizer que tem pessoas ainda que o defendem. Como meu irmão falou lá na Assembleia, o Ricardo Nicolau, que o Arthur é um corrupto, elencou tudo aquilo que eu falei ontem. Ali a gente falou o que veio, o que eu lembrei, né? Mas é claro que quem fez aquilo no meio de uma pandemia deve ter feito muito mais. E o meu irmão foi bem claro em dizer que ele abria mão do direito dele da tribuna para que ele fosse processado e que tivesse a oportunidade de levar as provas. Mas as provas estão aí, estão nos portais de transparência, e é a mesma coisa. Se o Arthur quiser, ele poderia me processar para eu provar que eu esteja mentindo em uma mentira que eu tenha falado. Umazinha que você quer. E eu fui mais além do que o Ricardo. Que o Ricardo, até por estar talvez na Assembleia, na tribuna, o qualificou como corrupto. Não, eu o qualifiquei como um ladrão. A palavra adequada para o prefeito Arthur é ladrão mesmo. Eu falei para ele isso. Eu tenho áudios eu falando para ele. E ele nunca se defendeu para ele, para a esposa dele aí. Um ladrão, quanto mais, entendeu? Uma quadrilha mesmo. Esse pessoal montou aqui no nosso estado e na capital do Amazonas uma quadrilha para saquear os cofres públicos. Eu não vou nem falar das outras roubalheiras que são públicas e notórias, eu vou falar daquelas as quais eu tenho certeza. E na hora que eu descobri, fui rápido. No início nós ficamos lá pouco tempo, nós não tivemos a oportunidade de fazer mais por conta dele, porque nós vimos que nós íamos ter uma confusão. Quando nós conseguimos ter acesso aos dados, no início a gente estava montando a história, nós não conseguimos ver. Mas quando nós vimos no Diário Oficiais os valores, milhões para limpeza,
os contratos. Como é que você vai ter um contrato? É claro que a gente não tinha como ficar vendo isso, porque eles tinham lá meia dúzia de contratos. O resto tudo éramos nós e a iniciativa privada que fazíamos. Tudo com preço de mercado, claro que era nosso dinheiro, nós tínhamos que zelar por ele. Agora o dele, aquela meia dúzia de coisas, todas elas eram para roubar. Beto, Essa palavra é forte, mas é a única palavra que me vem na cabeça. Eu não consigo ficar floreando uma coisa tão séria como isso. Ele comprou caixa de remédio que nós pagamos R$250, 1.750. Só que ele falou assim, que entregou 50 mil remédios, chegou lá 3 mil. Coisas absurdas, coisa do arco da velha. Aí nós falamos, desse jeito nós não podemos continuar. Beto, quem comandava a prefeitura de Manaus? Era o ex-prefeito Arthur Vigílio ou a ex-primeira-dama, Dona Elizabeth Valeico? Mas todo mundo em Manaus sabe. Eu nunca participei assim, da gestão deles. Nós tivemos amizade com o prefeito Arthur durante 20, 30 anos, mas nós o tínhamos em outra conta, como a maioria do Brasil, né? Como uma pessoa séria e tudo. Então, nos últimos 4 anos, quem mandava em Manaus era a Betinha, a Beta, que ele chama de Beta lá. Era ela, sim, ele não fazia nada que não fosse com autorização dela. Ele só atendia o telefone se estivesse no Viva Voz, chamava ela. Ela era, sim, a prefeita de Manaus. Ele era o prefeito figurativo. E isso aí que levou ele para onde ele está hoje. O senhor, durante as suas declarações, o senhor citou as questões da lavagem, as questões do lixo hospitalar. Existiam outros detalhes também que haviam indícios de superfaturamento dentro do hospital de campanha e dentro da prefeitura de Manaus, que vocês estavam aí analisando durante a pandemia? Não. Tudo que eles fizeram lá, que nós vimos, foi no intuito de roubar. Que foi muito poucas coisas que eles fizeram. O resto, tudo quem fez fomos nós, com as doações da Samel, a obra, por exemplo. Essa eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer que até a adequação da reforma para virar um hospital, ele colocou como se fosse despesa da prefeitura. Isso aí a gente tem que investigar lá no portal da transparência. E, na verdade, não cabe a mim fazer essa investigação. A mim cabe denunciar. Eu nunca prevariquei. Quando eu fechei lá o hospital, falei que quando eu quis sair, no dia que eu descobri, eu já encerrei na hora. E quando eu estava lá na frente dos coronéis, quando eu fui lá no procurador-geral, a todo mundo, sempre falei que o problema de lá era roubo. O secretário de saúde, para todo mundo sabe que o que eu falava lá era roubo. Então, todos aqueles contratos que eles fizeram, pelo menos os que eu tenho conhecimento, foi na intenção de roubar. Como você falou, lixo, lavanderia, limpeza. Falam que até a reforma que a Samel fez com o seu dinheiro, ele colocou lá. Foi EPIs, ele disse que gastou mais de 3 milhões de reais de EPI. Mentira, não chegou nem 50 mil. Remédios, que ele dizia que eram 50 mil, chegou muito lá no hospital, foram 3 mil. Eu não tenho assim, notícia de uma coisa que ele tenha feito que tenha sido correta. Os que eu lembro que era parte dele, que não era muito, né? Os equipamentos, tudo foram comprados pela iniciativa privada, a alimentação pela iniciativa privada. 80% foi feito pela iniciativa privada. Nesses 20%, aí ele meteu a mão mesmo com força, não foi devagar, não. E nós fomos rápido para perceber. Quando nós vimos isso, nós denunciamos. Agora, num primeiro momento, eu não sabia, e a primeira coisa, quando eu vi que tinha alguma coisa errada, quando eu fui pedir os contratos, eu pedia justamente dele, do chefe da quadrilha. Eu falava, olha, Arthur, aqui tem uma coisa errada. Não pode se gastar milhões em limpeza de um hospital. O que ele falava? Não, nós vamos ver, você tem toda a razão. Beta, tudo com ele é Betinha, Beta. Tem que ver, pega o contrato, isso aqui. Aí depois eu falei, epa. Esse aí é que está envolvido. Eu fui denunciar para ele, logo no início. Aí eu falei, epa, estou fora, fiz por escrito, por que estava fora. E fiz a transição, como eu falei, né? Foi tão cara de pau que ele nem quis fazer a transição, ele quis deixar para lá. Porque para ele estava talvez torcendo para que morresse paciente, sei lá. Aí nós tivemos que ficar lá até o final, quando tinha um número de uns 10, 20 pacientes, nós demos a opção dos pacientes de irem
para o Delfino, para a Samel, gratuitamente, para terminar o tratamento. Todo mundo quis ir para a Samel. Terminamos o tratamento, pronto. Mas tudo que ele fez ali foi com má intenção. Agora, Beto, a gente sabe que o Hospital de Campanha ele foi fundamental, principalmente por conta dessa primeira onda que chegou em Manaus. Durou menos de 3 meses, foi fechada. Eu pergunto, foi fechada por quem? Pelo prefeito Arthur Vigílio ou foi pelo grupo empresarial junto com a Samel? Não, o que nós fizemos foi abrir o hospital. Isso fomos nós que fizemos. Em 4 dias nós começamos a operar o hospital. Quem fechou e fechou publicamente foi o Arthur. Foi o Arthur, ele é o responsável, sim. Não venha se isentar, não. Nós falamos que iríamos sair de lá. Falei publicamente. Tudo meu aí está aí no YouTube, sei lá onde, tá, foi público. Não falei, não tive conversas privadas, não. Foi tudo conversas na frente de todo mundo. Porque nós não íamos estar lá com essa compactuando com essa venda. No dia que eu descobri, eu falei, epa, que isso aqui é roubo. Estou fora. Então nós não íamos compactuar com isso. Mas nós falamos, entregamos projeto que ele deveria continuar. Só que, claro, que ele não queria continuar porque não estava nem aí para o povo. Como eu falei, ele queria era ficar fingindo que estava chorando, dando entrevista, dizendo que estava fazendo alguma coisa. O prefeito que não estaria aí com o público, ele está muito preocupado com o enteado dele, com a mulher dele, com outras questões. Com as pessoas, não. Tanto que quando ele ficou doente, ele foi rápido. Ele alugou logo um jatinho, um dinheiro público, ele não tem condições de alugar um jatinho com o salário que ele recebe. Foi para São Paulo, para o hospital mais caro do Brasil. Isso ele foi rápido. Resolveu assim em 2 horas. Então, vamos fazer a transição. Nós comunicamos fazer a transição o mais rápido possível. Os senhores têm uma reunião emergencial de 24 horas. Aí o que é que eles fizeram? Nada. E o que é pior? Depois que ele fechou o hospital, ficava dizendo que ia ter segunda onda. Aí agora a terceira onda é culpado, sim. Porque aquele hospital, em pouco tempo, na época, tinha salvo mais de 600 pessoas. Enquanto que o Delfino tinha salvo 200 pessoas, mais ou menos. Então, se ele tivesse vivo, teria salvado milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. O senhor acha que o Hospital de Campanha hoje, se tivesse dado prosseguimento aos trabalhos durante essa segunda onda, deveria ter ajudado muito mais famílias? Com certeza. Essa segunda onda a gente talvez não, com toda certeza não teríamos sofrido o que sofremos. Teria ajudado pela quantidade. Nós chegamos a 180 leitos, mas o projeto era para ir até 270 leitos. Então, teria ajudado tanto na quantidade de leitos como na qualidade do atendimento, na efetividade. Porque os resultados clínicos daquele hospital só eram comparáveis com os resultados da própria Samel. Eram os melhores resultados do Amazonas depois da Samel. Então, teria não só pela quantidade, mas pela qualidade do tratamento. Então, foi omisso, é culpado, sim. Não tem espírito público, não. Agora gosta muito de falar, né? Fala bem. Pois é, como que era a atuação do ex-prefeito Arthur Vigílio durante a primeira onda da Covid, principalmente lá no hospital? A gente ouviu o seu irmão, mostramos imagens da sua atuação, do trabalho do seu irmão também, que muitas vezes ia na casa do paciente, dar essa alegria para os familiares, deixar os pacientes. Como que era a atuação do Arthur Vigílio? Ele era um prefeito que realmente estava dentro do hospital? Não, nunca entrou no hospital. Nem ele, nem o secretário de saúde dele, aquela equipe dele. Eles deixavam lá alguns funcionários da prefeitura, que era para ficar fazendo esses contratos vagabundos aí, safados. Mas eles mesmo, para ir lá ver paciente, entrar dentro de uma UTI, numa enfermaria. Não, isso não. Ele fazia o seguinte, só queria dar entrevista. E no final só para redes ou muito grandes, nacionais, ou internacionais. Aí chegava lá aquela coisa chata, ficar fingindo toda hora que estava chorando, todo mundo em Manaus sabendo, chamando Greta para ajudar, ao invés de fazer a parte dele, não, ele queria fazer isso. Aí ficava só pelo celular, quando falava com ele pelo celular, e só podia falar no celular se estivesse no Viva Voz com a mulher. Não falava sozinho não, no telefone não. Não dava um passo que a mulher não mandasse. Então ele estava preocupado lá em ficar babando lá a mulher e dentro de casa. Não estava lá preocupado em estar na frente de batalha, isso aí não. Isso aí ele nunca fez. O Arthur Vigílio, ele pretende ser candidato à presidência da República, vai participar de algumas prévias dentro do PSDB. O que o senhor poderia dizer aos eleitores que realmente continuam ao lado dele aqui na cidade de Manaus e no estado, hein?
Bom, eu quero dizer que o prefeito Arthur tem muito poucos eleitores, né? Eu vou falar para uma minoria, né? Você viu agora na eleição para prefeito, o candidato dele, ele e o candidato dele tiveram 3%. Fez campanha, usou a estrutura da prefeitura, ia para sinal, balançar bandeirinhas. Então essa conversinha dele, mole, na verdade, ele sabe que aqui em Manaus ele não tem chance mais para nada. Ele não vai mais ser deputado federal, vai ser senador, não vai ser nada. Essa é uma maneira de tentar enganar pessoas que não o conhecem. Porque aqui a pessoa, a população já está vacinada para ele. Já sabem quem ele é e já o julgaram agora. Agora, em novembro, ele foi julgado, a sua administração foi julgada. Ele era o que mais aparecia na propaganda do candidato dele. Ele é o que mandava em tudo, bancava. Então ele já foi julgado. 3% é o máximo. Eu acho que hoje em dia ele não tem nem esses 3%. Eu acho que ele não tem nem esses 3%. Então ele não vai conseguir enganar. O que eu tenho para dizer é o que eu já disse. O Arthur é uma vergonha do Estado do Amazonas, uma vergonha. É a vergonha do Estado do Amazonas. E aquele negócio que eu te falei, parece ser feio, é chato, se você estivesse caluniando, falando de uma pessoa de bem, mas ele é um verdadeiro de um ladrão. Se ele for lhe processar, qual seria a reação? Eu estou torcendo para que ele seja homem para fazer isso, mas ele não é. Ele não vai processar. O que ele vai fazer? É ficar calado. Porque ele sabe que ele está errado. Se ele me processar, eu vou ter a oportunidade de levar tudo que eu estou falando aqui. E se eu estiver falando qualquer mentira, eu quero ser punido. Eu quero ser punido. Eu adoraria ter esse processo. Eu adoraria ter um debate com ele, tá num tribunal, para mostrar, eu provando que ele é ladrão e ele tentando, com a conversa mole dele, dizer que não é. Porque contra fatos não há argumento. Não adianta você falar, o que adianta é você provar. E tudo que eu falei, tanto é que você veio perguntar se eu reafirmo tudo, não vou retirar 1 milímetro do que eu falei. O que eu posso fazer é, talvez, com o tempo, ter mais provas de que ele é mais ladrão do que eu sei. Porque eu só posso falar de uma pequena parte, que foi onde eu participei. Agora, se a pessoa faz isso dentro de um hospital, numa pandemia, numa época daquela, imagina o que esse cara não fez na prefeitura inteira, né? Então deve ter feito barbaridades aí, só que eu não tenho provas, por isso eu não vou falar. Mas é de domínio público. Então, do que eu falei, tudo que eu falei eu tenho provas, e eu torço a Deus que ele tivesse coragem, que ele fosse homem para isso, que ele não é. Não vai ter coragem, não. Não vai, não é, faz parte dele. Que ele falasse que ia me processar. Porque se alguém falasse de mim o que eu falei dele, com certeza eu iria processar. Eu iria processar e iria pedir para provar. Porque, claro, que eu não fiz. Agora ele, como fez, vai ficar caladinho, vai ficar lá bebendo, reclamando. É o que ele vai fazer. Agora processar, isso aí está fora de cogitação. Agora, Beto, mudando de assunto, para a gente ir para um assunto mais importante, que realmente é salvar vidas. Né? Como que surgiu essa ideia do Grupo Samel, junto com outros empresários, de montar um hospital de campanha? Até porque hoje, na cabeça de muitos empresários, não são todos, é claro, o grande objetivo é o lucro. Né? E vocês tiveram uma situação totalmente diferente, né? De montar uma cápsula, que é a Cápsula Vanessa, que foi aí destaque no Brasil e no mundo. E vocês conseguiram fazer um hospital em 4 dias. De quem teve essa ideia? Como surgiu isso, hein? Isso é uma forma de contribuição hoje, de dizer o muito obrigado pelo que o povo do Estado ofereceu a toda a sua família? É isso aí. Essa ideia surgiu na época com meu pai, meu irmão e eu. A gente queria ter uma forma de retribuir, como você bem falou, agradecer tudo que o Estado do Amazonas faz pela nossa família há mais de 40 anos. E quando nós descobrimos que nós tínhamos um método, que era o melhor método de tratamento do mundo na atualidade, quando foi em março, quando eu falei que a OMS estava errada, que eles tinham o protocolo da morte e que nós tínhamos o protocolo da vida, que a intubação orotraqueal precoce era o maior erro da medicina. Falei e falava, pregava no deserto. Quando foi lá para junho, julho, ficou provado que a VNI era o melhor e mais eficaz tratamento. Nós, quando tivemos essa ideia, nós primeiro oferecemos ela para o Estado
E nós falamos isso publicamente também. O que é que a gente quer? Transparência. Então nós queremos dar publicidade todos os dias das ações, o que aconteceu no hospital, altas, óbitos, problemas, tudo que estivesse acontecendo, qual era a nossa visão da pandemia. Aí a gente queria transparência nos gastos e o Ministério Público do nosso lado. Foi isso que nós falamos publicamente, que quem for procurar vai ver isso há cerca de mais de um ano atrás. Aí o governo do Estado não aceitou, a gente sabe depois por que não aceitou, né? Aí a prefeitura aceitou e foi o que nós fizemos. Aí nós fomos na boa intenção de estar lá fazendo um trabalho de salvar vidas. Foi o hospital que teve os melhores índices de tratamento depois do Hospital da Samuel. Então, como nós fizemos agora com o remédio proxalutamida, que nós servimos aqui de o hospital de referência, quando nós vimos que era muito bom, qual é que é a obrigação de uma pessoa de bem? É comunicar, falar para os outros. Então não adianta, porque o ser humano não é sozinho numa ilha, você vive em comunidade. Então o que a gente sempre falou, como você bem falou, eu dizia assim, a gente está disposto a ajudar qualquer pessoa no mundo. Então nós fizemos o trabalho no Brasil quase que todo, a cápsula foi muito replicada, fomos na Colômbia, fomos na Bolívia, e estamos agora trabalhando também com mais um país, pelo menos. A gente está sempre tentando levar o nosso protocolo e há que se dizer bem, né, que tudo que foi feito foi de forma gratuita, né? Ninguém pagou R$1 por nenhuma cápsula, por nenhum treinamento nosso, por nenhum protocolo, por nada. Era uma maneira de a Samel, como você falou, retribuir para a sociedade tudo que a sociedade vem fazendo pelo nosso grupo ao longo de mais de 4 décadas. Agora, o que representa hoje no seu coração assim, essa palavra Samel, nos olhos daquelas pessoas que muitas vezes o senhor colocava aquela plaquinha lá, eu venci a Covid-19. Isso ali era um presente que o senhor ganhava todos os dias? Sim, a gente teve só no nosso hospital particular já quase 3.000 altas. Nós fizemos aí no hospital de campanha mais de 600, ajudamos muito o hospital de campanha de Boa Vista, né, de Roraima. Tivemos em mais de 50 municípios do interior, várias capitais. Então a gente acha que pôde fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Pessoas que nos procuraram. É claro que às vezes tem gente, Beto, Ricardo, Irã, Luiz Fernando. Claro que não somos nós sozinhos. Hoje a Samel é um grupo que tem mais ou menos 1.500 colaboradores, entre funcionários e médicos, né? Então é essa equipe maravilhosa que conseguiu entregar os resultados maravilhosos que nós tivemos e que hoje em dia, graças a Deus, são ainda melhores. Hoje em dia, até falei outro dia numa live, a Samel tem, sem dúvida, o melhor resultado clínico e a menor taxa de óbito do Brasil, mas é sem dúvida nenhuma. E os dados estão aí abertos para quem quiser poder ver, entendeu? É dali que o senhor tira muitas vezes a força que vem do alto? Com certeza, né? Nós somos religiosos, somos católicos e acreditamos muito em Deus e com certeza a gente pede sempre para Deus estar nos abençoando e nos guiando para que a gente esteja no caminho da retidão, da verdade, da honestidade, né? Olhando para esse espaço, nós nos deparamos com uma situação que realmente nos emocionou durante o ano de 2020. Olhando para esse espaço, é possível lembrar de momentos de angústia, de muita aflição, de desespero. Mas, ao mesmo tempo, olhando para esse espaço, é possível lembrar um momento de alegria que centenas de famílias da nossa cidade e também do interior do nosso estado, e por que não dizer do Brasil, que passaram por aqui e saíram por aquela porta com a placa Eu Venci a Covid-19. Olhando para esse espaço que hoje dá lugar ao Centro Integrado Municipal, é possível lembrar de momentos que realmente marcaram e deixaram uma pequena parcela na vida de centenas de pessoas.
olhando para esse espaço, é possível lembrar das equipes que ficaram engajadas durante manhã, tarde, noite, madrugadas, nos finais de semana. Momentos que realmente ficarão marcados na história da humanidade e, por que não dizer, da cidade de Manaus.